Olá, tudo bem? Que a paz celeste esteja nos envolvendo, nos fortalecendo para essa grande jornada que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Todos nós, aqui na Terra, temos que passar por certos aprendizados, certas condições, e assim vamos caminhando, procurando sempre aprender mais, nos aperfeiçoar mais. Cada um segundo a sua filosofia, cada um segundo as suas possibilidades. E assim, estudando o organon da arte de curar de Samuel Hahnemann, nós vamos estudando os mecanismos do adoecimento de uma forma diferente, de uma forma mais transcendente, que envolve um conjunto de situações diferentes. E assim, aqui nós temos o organon comentado, por escrito no português moderno, conforme vocês estão vendo aí nos estudos, os parágrafos, e depois ainda tem o comentário. Alguns a gente colocou o comentário também aqui no estudo, e assim a gente, dentro da nossa proposta, fazia um estudo de no máximo 10 minutos, simplesmente para a gente divulgar o organon, e quem quiser se aprofundar, entre em contato com a gente vai montar então um estudo específico. E pedimos a você que já chegou até aqui, colabore conosco, ajude o nosso canal, ou você pode adquirir o livro Organon Comentado, pode adquirir Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e além dos outros livros que nós temos que você pode encontrar no nosso site csterapias.com.br/nossos livros. Aqui, então, nós temos o parágrafo 33, suscetibilidade ao remédio. É um dado importante porque a suscetibilidade é quanto você tem propensão para receber o estímulo daquele remédio, certo? Tem pessoas que dificilmente recebem o estímulo de um remédio. É uma coisa estranha. Então, tem até achar o remédio que ajude aquela pessoa, é uma coisa mais delicada. No parágrafo 33, vamos lá? O organismo humano vivo está muito mais predisposto e suscetível. Então, um detalhe aqui. Vamos então iniciar de novo nesse parágrafo aqui, porque eu tive que olhar um dado técnico ali atrás. O organismo humano vivo está muito mais predisposto e suscetível a ser influenciado e de ter seu estado de saúde perturbado pelas forças mortíficas dos remédios homeopáticos do que pelos agentes patológicos comuns e miasmas contagiosos, conforme nos demonstra a experiência. Ou, em outras palavras, os agentes nocivos têm somente uma força subordinada e limitada, quase sempre muito limitada, para influenciar morbidamente a saúde humana, enquanto que as forças dos remédios possuem um poder absoluto, incondicional, largamente superior aos agentes adoecedores, pois os remédios homeopáticos mudam o terreno, eliminando as energias deletérias adoecedoras dos corpos sutis, que permitem a ação das microvidas aparentemente causadoras do mal. Então, para você ficar doente, tem que ter uma condição. No próximo slide vai estar explicando isso. Essa condição vai ser alterada quando você toma um remédio homeopático. Alterando essa condição, aquelas microvidas que estavam vivendo no seu organismo devido a essa deficiência, elas não conseguem mais viver ou te influenciar negativamente daquela forma. Certa vez um médico falou para mim o seguinte: tem a melhora clínica e a melhora laboratorial. Então nós temos que prestar atenção nas duas, que a homeopatia ela faz uma melhora clínica muito rápida, mas a melhora laboratorial vai demorar um pouco mais. Aí a gente tem que prestar atenção nesse detalhe e procurar então agir entendendo e tratando de acordo com aquilo que nós pretendemos obter para estarmos conquistando a saúde conforme deveríamos. Então, muitos de nós ficamos assim achando que tem que ser do jeito que a gente quer, mas é do jeito que é, certo? Ou seja, você toma um remédio, você quer ter uma melhora do jeito que você imagina que tem que ser aquela melhora instantânea. Não existe nenhum tratamento que provoque uma melhora instantânea. Não existe nenhum tratamento que provoque uma melhora instantânea. Existe o remédio que vai dar melhoras constantes, graduais e permanentes. E muitas das vezes a homeopatia vai fazer parar aquele mal. Mas é diferente parar o mal e continuar o tratamento para obter realmente o fim, a eliminação daquele adoecimento. Como, por exemplo, uma pessoa estava em sepsemia. E aí o médico explicou para mim que a sepsemia é 48 horas. Certo? Na maioria das vezes, a pessoa vai fazer a sua viagem.
Então, eu conversei com ele sobre a homeopatia, começamos a dar homeopatia, ele ficou muito perturbado com aquela história, com aquela forma simples, né, que ele não tinha noção do que era uma sepsemia, com a seriedade daquela situação. Dei a primeira dose. A pessoa estava ficando meio verde, igual esse fundo aqui, ó. Esse fundo dessa tela aqui, desse PowerPoint. Aí, estava ficando meio assim. Ao tomar a primeira dose, voltou a cor branca normal, que a pessoa era muito branca. Foi estabelecendo aquele caso, o caso. Tomou a segunda dose, estabeleceu, foi estabilizando mais. E quando eu perguntei para a enfermeira, como que você acha que ela está? A enfermeira desceu duas grossas lágrimas assim, olhando para mim. Não respondeu nada, falou assim, só vai lá olhar. Né? E aí eu fui, olhei a pessoa tinha melhorado muito. E antes da pessoa tomar a homeopatia, ela falou assim, estou sendo expulsa do meu corpo. Sinto que o meu espírito está saindo e eu não consigo voltar mais. Após a primeira dose do remédio, já estabilizou aquela sensação. Na segunda dose, já estou plenamente dominando o meu corpo físico. Porque a pessoa é muito sensível, então ela sentiu o espírito saindo do corpo. Certo? E ali ela sentiu que o espírito ficou no corpo novamente. Então nós temos que prestar muita atenção nesses pequenos detalhes para que a gente entenda que lá parou a sepsemia com a primeira dose. A segunda dose deu mais consistência para a pessoa. E depois teve que continuar os dois tratamentos naquele momento ali. Não tinha como ser só homeopatia, porque os médicos não aceitariam. Mas a gente foi fazendo os dois tratamentos juntos, alopatia e homeopatia. E o tempo de saída da pessoa de todo o processo de adoecimento foi um tempo recorde de 13 dias. Todo o processo. Certo? Que nunca tinha acontecido na história nem do hospital A e nem do hospital B. Que ela saiu do hospital A, foi transferida para o hospital B. Nenhum dos dois viram uma pessoa sair de uma sepsemia por causa de uma infecção renal por uma pedra impactada em menos de 15 dias. Certo? Então vamos lá. É importante porque a gente está contando esse caso, gente, porque a gente tem que ver que a ação do remédio, a força do remédio, quando é empregado corretamente, ele tem mais força, mais ação do que a própria doença, do que o próprio fator adoecedor, que a gente está vendo, o fator físico. Um exemplo notório do que foi dito, aí ele vai dar um exemplo aqui de prevenção homeopática, tá? Então, um exemplo notório do que foi dito depreende-se da experiência e de maneira inegável, como pudemos ver antes do ano de 1801, quando a escalatina lisa de Sydenham, vez por outra, dominava epidemicamente, atacando todas as crianças que dela havia escapado em epidemia anterior, em uma epidemia semelhante que presenciei em Königluster. E meu alemão não tá bom, né, gente? Mas todas as crianças que haviam ingerido uma dose muito pequena de belladonna, ficaram livres dessa doença infantil altamente contagiosa. Uma dose, tá, gente? Tomou uma dose, não pegou a doença. Portanto, se os remédios homeopáticos podem proteger de alguma doença que se alastra, então tem que possuir um poder preponderante de eliminar de nossos corpos sutis as energias deletérias que criavam a possibilidade das bactérias poderem viver em nosso organismo e causar adoecimento. É a função preventiva da homeopatia. Certo? Então, Hahnemann estava em Königluster e lá ele presencia que as crianças que tinham escapado, porque a escalatina só pega uma vez. Então, quem escapou da primeira, na segunda, pegava. Aí, como tomou belladonna, não pegou. E a belladonna é um dos remédios que vai tratar curativamente para eliminar a escalatina do organismo da pessoa. Para quem procurar se informar, a escalatina não tem cura pela alopatia. A pessoa tem que fazer um tratamento muito longo e com grandes sequelas, certo? Aí com a homeopatia, por uma semana, desaparece todos os sintomas, todas as características do adoecimento e a pessoa melhora muito mais coisa. Bom, aí a gente vai vendo, portanto, vemos que podemos usar a homeopatia preventivamente a qualquer doença.
em qualquer época. Além do mais, o uso da homeopatia dentro da sua lógica, dentro da lógica de sua filosofia, só traz efeitos benéficos. Além do mais, o uso da homeopatia dentro da lógica de sua filosofia só traz efeitos benéficos. Bom, gente, a gente vê aqui como que é importante a gente tratar homeopaticamente, como é que é importante vivenciar esse tratamento homeopático e como é importante nós buscarmos entender o que é a homeopatia e como ela age no nosso organismo. E essa palhinha para vocês aqui no primeiro slide. O poder adoecedor de determinadas substâncias morfíficas é maior que a força dos agentes chamados de patológicos. Então, quando você toma um remédio homeopático, que ele tem capacidade de provocar em você uma doença parecida com aquela doença dos vírus, bactérias e tantos outros, ele supera em força e não deixa você ficar doente. Que as bênçãos celestes estejam nos envolvendo e nos fortalecendo, dando-nos condições de entender a homeopatia, essa maravilha que Hahnemann trouxe ao mundo para nos ajudar a superar as nossas adversidades, as nossas dificuldades. Paz e luz. Que as bênçãos celestes estejam nos envolvendo, nos inspirando para sempre conseguirmos ajudar essa humanidade que tanto chora e sofre as suas dores de todos os matizes.